Começando mais um WTN Saúde. Nós vamos falar hoje sobre doenças sexualmente transmissíveis. Nós convidamos o Dr. Hélio Magarinos, que é patologista clínico e é diretor médico do Laboratório Richer. Dr. Hélio, as DSTs, as doenças relacionadas ao sexo, quais são as principais? Bom, as principais doenças sexualmente transmissíveis se compõem entre a sífilis, a AIDS, herpes, clamídia, gonorreia e o HPV também. O HPV também. O HPV, papiloma vírus humano. Podemos considerar também as hepatite B principalmente? Hepatite B também, sexualmente transmissível, e hepatite C também pode ser relacionada ao sexo. Exato. Certo? Bom, algumas patologias, tipo infecção urinária recorrente, às vezes uretrite, eventualmente são doenças genitais e não são doenças sexualmente transmissíveis, na verdade, embora estejam relacionadas ao sexo, né? Você pode considerar uma candidíase vaginal ou candidíase peniana como doença sexualmente transmissível ou não? Olha, ela, na verdade, pode ser sexualmente transmissível também, né? Mas não é doença venérea, então assim, né? Exato. Não seria doença venérea. Bom, quais são os principais exames que a gente pode fazer para dar esse diagnóstico? Bom, é importante salientar o seguinte, não adianta simplesmente ir fazer exame para saber se tem alguma coisa. Isso tem que ter uma orientação do médico, né? O médico que vai examinar e vai saber se tem indicação para algum exame e qual exame deve ser feito. Certo, quer dizer que cada doença tem seu exame correspondente, né? Exatamente. Então você pode dividir em dois grupos do tipo as doenças que você consegue diagnosticar por teste de sangue e doenças que você diagnostica por secreção. Exato. Quais seriam essas? Exato. Vamos dizer, essas doenças mais que a gente chama de sistêmicas, né, que envolvem vários órgãos do organismo, são diagnosticadas geralmente pelo exame de sangue. Por exemplo, o teste do HIV serve para isso, o teste para hepatite, que é feito no sangue também, serve para isso. Existe exame de sangue para saber sobre a sífilis também, né? São dois, né? O VDRL e o FTBS. Exato. Qual a diferença entre esses dois exames? O VDRL é um exame que a gente chama de exame de rastreio ou de screening, né? Que ele é o exame que aparece mais precocemente no início da doença, né? Certo. E o FTBS é um exame mais de confirmação do VDRL, porque o VDRL tem algumas limitações e, na verdade, em alguns casos, ele pode dar um resultado falso positivo. Então, quando ele dá positivo, se faz o FTBS. Para confirmação. Para confirmação. Tem a ver com IgM e IgG, não? Exatamente. Qual é a relação entre o IgM e IgG? Às vezes confunde o cliente que vai lá, curiosamente, abre o pedido do laboratório, o resultado, e vai lá e ele, doutor, eu estou com IgM positivo, estou com IgG positivo, e esclarece essa dúvida. Exatamente. Essas duas classes de anticorpos é o seguinte: o IgM é um anticorpo de fase aguda, é o primeiro a aparecer. Certo. Ele aparece logo no início da doença, dependendo da doença, ele dura alguns dias, algumas semanas e depois ele desaparece. E aí aparece o outro anticorpo, que é o IgG, que é o anticorpo que a gente chama de memória. O anticorpo fica presente, é o anticorpo que, na verdade, dá imunidade, dá proteção a futuras infecções. Uma cicatriz que não vai sair nunca e o cara não está mais contaminado. Exato, que a gente chama de cicatriz imunológica. Exatamente. Ele pode ficar para a vida toda, dependendo de que tipo de anticorpo é. Os testes de AIDS, que é uma doença mais popular hoje em dia, dentre as DSTs, existe aquele período de janela imunológica. Explica pra gente isso. É o seguinte, porque o teste tradicional de AIDS é o que a gente vulgarmente chama de teste ELISA, mas na verdade a técnica já até é mais moderna do que o ELISA, mas é o teste de screening, ele é feito através da pesquisa de anticorpos. Certo. Os anticorpos, como é uma resposta imunológica, eles levam tempo a se desenvolverem no organismo depois da presença do vírus lá. Então é esse tempo que é chamado de janela, ou seja, você pode estar infectado pelo vírus, mas os anticorpos não estarem ainda em quantidade suficiente no sangue para serem detectados pelo exame. Certo. Ou seja, então você pode ter um falso negativo. Exatamente. Então se o indivíduo é do grupo de risco, ou teve um comportamento de risco, ou usou um tipo de droga, ou tem alguma suspeita por lá qual for o motivo, e ele faz o primeiro teste, que é o teste de ELISA, e vem negativo, ele já não precisa comemorar, né? É aconselhável que ele dê mais um tempo e que realize um outro teste. Varia muito com o tempo entre o suposta infecção dele, né? E a data que ele fez o exame. Mas, em média, admite-se mais ou menos 15 dias
para aparecimento dos anticorpos. Depois de 15 dias, então você já teria uma... mas se tiver, mas não é uma coisa matemática, né? A medicina não é nada matemática. Nada, medicina é matemática. Exato. Me conta uma coisa, existe também o teste rápido. Quando é que é usado esse teste rápido para o HIV? O teste rápido é usado em situações que você precisa de uma resposta muito rápida. Por exemplo, dentro do hospital, quando alguém da equipe se contamina, se infecta ou que a gente chama acidente de punção. E tem que saber se aquele paciente que estava o material na amostra pode ser um paciente HIV positivo, por exemplo. Certo. Ele precisa de uma resposta rápida e se faz o teste rápido. Mas depois a amostra desse paciente é colhida e manda para fazer o teste tradicional para confirmar aquele resultado. Certo. As doenças tipo gonorreia, essas doenças que causam uretrite, infecção da uretra ou vaginite, eventualmente até uma doença inflamatória pélvica, às vezes até perihepatite gonocócica, pode ocorrer as doenças avançadas. Como é que se dá esse diagnóstico? Esses diagnósticos são feitos, a melhor amostra para esse diagnóstico é a amostra de secreção, ou secreção da uretra, ou secreção vaginal, ou endocervical, que é ali no colo do útero. É o famoso GRAM. Não exatamente o GRAM. Tá? O GRAM, na verdade, você faz uma coloração e pega as bactérias. Tá? Pega as bactérias. As bactérias. Por exemplo, o gonococcus, se você no GRAM você consegue. Certo, tá? Certo. Mas existem casos que ele pode estar em quantidade muito pequena, você precisa de um teste mais apurado, mais sensível. Nesse caso se usa ou a cultura, que é o teste tradicional, mas que ele demora um pouco para ter o resultado e tem algumas limitações também. Por exemplo, o paciente estiver usando antibiótico, ele pode inibir o crescimento do germe no meio e dar um falso negativo. Outras uretrites do tipo clamídia tracomate, você tem algum teste de sangue para fazer isso ou você também tem que fazer o teste da secreção? Existe o teste de sangue também, mas ele não é o mais indicado, né? Porque ele depende da reação imunológica. E na clamídia, em especial, nem sempre essa reação é muito fácil de se detectar, né? Porque como é mucosa, né? Você teria que pesquisar, na verdade, IgA, e não é um teste tradicional. O teste mais recomendado para clamídia é o de biologia molecular, o PCR, ou seja, você pesquisa o DNA. Exatamente, você pesquisa o DNA da bactéria na secreção. Ele pode ser usado para gonorreia, pode ser usado para HPV. O que existe então de moderno hoje em dia para dar esse tipo de diagnóstico? É basicamente o PCR? O PCR é o que tem de mais moderno hoje em dia para esse diagnóstico. Que tem a ver com biologia molecular, né? Exatamente. Até para HIV, em alguns casos, você pode usar um teste de biologia molecular, que ele é mais sensível e pode detectar, por exemplo, essa fase de janela. Entendi. Hoje em dia, alguns bancos de sangue já usam esse teste. E minimiza a chance de você não pegar a janela. Exatamente. Você tem menos quantidade de anticorpo, mas você tem, né? Mas tem o vírus circulando. Tem o vírus circulando. Você pega o RNA do vírus. Qualquer laboratório hoje em dia está habilitado a fazer esse tipo de exame? Olha, os laboratórios mais modernos estão habilitados a fazer isso. Quer dizer, não precisa ter medo. Os laboratórios famosos, de bandeira, todos eles têm essa tecnologia? A maioria tem, sim. Qual o tempo que leva da coleta do material até o resultado? Varia um pouco, mas em média em torno de 48 horas, 72 horas você tem um resultado. Entendi. O que você pode dar de dica então para os nossos espectadores em relação à prevenção das DSTs, que é o mais importante? Acho que, como você falou, o mais importante é realmente a prevenção. O uso do preservativo é o mais importante. Saber que fazer o exame não cura da doença, né? E nem vai prevenir. Você tem que ter os seus hábitos voltados à prevenção da doença. Por incrível que pareça, há quem acredite que o simples teste previne. O teste não previne, o teste só confirma o diagnóstico da doença já instalada ou não. Correto. Nós temos casos que o paciente fala, esse ano eu já fiz meu teste. E não adianta ele. Não adianta nada porque você pode pegar no dia seguinte. Exato. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui. A gente agradece mais uma vez o nome do WTN, Dr. Hélio, diretor médico do Laboratório Richer. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima.